agora damos início à terceira lei de Newton. Tranquilos? Então o que ficou faltando aqui foi força-peso. Eu vou ter uma noção bem clara, bem completa do que é uma força-peso, o que é uma força gravitacional, lá em gravitação. Tranquilos? Quando eu começar a estudar gravitação universal. Quando Newton criar sua próxima lei, lógico que eu vou falar agora da terceira, quando ele criar sua próxima lei, que é a força gravitacional. Aí ele vai falar, olha só, todos os slides citam, né, o planeta, a massa. Não mencionou aqui, foi a massa do planeta. Né? Como é que você fala de uma força gravitacional, né? Uma força que você só está sofrendo a força-peso devido à presença da Terra, do planeta. O bom é que o terceiro ano já estudou campo elétrico. Sabe que campo elétrico é uma perturbação, é uma região que capaz de exercer força, digamos assim, tá? Então aqui eu poderia, né, falar sobre campo gravitacional. Se você invadir o campo gravitacional do planeta Terra, você vai sofrer a ação dessa força. Que força é essa? Força gravitacional, né? Que aqui eu vou chamar ela por enquanto de força-peso, né? Eu vou apresentá-la como uma fórmula simples aqui de força igual a massa vezes aceleração. É uma força específica que tem uma aceleração específica aqui de g igual a 10. Mas, como eu disse, vai ficar mais claro quando eu vou falar exatamente sobre... Bem, o slide mudou aí para vocês? Que eu não sei se eu compartilhei foi a tela ou se foi o programinha. O mesmo slide, mas mudou o ambiente, não mudou? Isso. Ok, brigadão. Bem, isso aqui é o seguinte. Lá na cinemática, vocês enxergavam a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Mas o significado disso mesmo era o quê? Que você enxergava lá uma variação de velocidade de 10 metros por segundo por tempo, ou seja, a cada um segundo. Inclusive dá para fazer até uma regra de 3, né? A cada um segundo a sua velocidade aumentava se você tivesse em queda livre, né, 10 metros por segundo, ou se você estivesse subindo, ela diminuía, fosse arremessado para cima, ela diminuiria 10 metros por segundo a cada segundo. Ótimo? Ótimo. Quando eu falo gravitacional, eu estou pedindo para você pensar na... Tentar fazer aqui mesmo. Tentar pensar em aceleração como sendo força. Como que eu calcularia o G aqui pensando em força? Bem, se eu fosse calcular a força, o G, pensando em força, seria só pegar o peso aqui, a força peso, e dividir pela massa. O que eu estou pedindo é para, em vez de você olhar com os olhos de 10 metros segundo ao quadrado aqui, olhar agora como se fosse força por massa. Então seria os mesmos 10, só que newtons, 10 newtons para cada 1 quilograma. A regra de 3 que eu estou pedindo para você fazer agora é o seguinte: a cada 1 quilograma que invadir esse campo aqui, essa região, tá? Quando eu falo campo, eu estou falando região, né? Sofrerá a ação de uma força de 10 newtons, tá? É isso que eu estou querendo dizer agora. Eu estou querendo olhar a aceleração da gravidade não com olhar de cinemática, de variação de velocidade por tempo, mas como uma força que atua sobre uma massa, né? É lógico que quando eu for falar sobre a massa do planeta, o mzinho aqui do corpo, e for falar de gravitação universal, eu vou falar de uma força bem mais completa do que essa daqui. Por que mais completa? Bem, vai explicar melhor, né, algumas questões do tipo. O G é 10 para todo mundo, mas a força-peso é diferente. Então, ou seja, por que o G é 10 para todo mundo, né? Mas a força que o planeta exerce em você é diferente. Então, isso fica mais claro quando eu vou lá para a gravitação universal, que deve ser o volume 3, né? De vocês aí, né? Seguindo o livro aí, ok? Então eu mudo essa pergunta, ela não é respondida aqui em,
em leis de Newton, tá? O G é 10 para todo mundo e a força com que o planeta te atrai é diferente. Ou seja, a força com que o planeta atrai você depende, né? Depende da sua massa. Mas o G não depende, tá? Ou seja, não tem uma fórmula, né? O conceito, melhor dizendo, claro para o G agora, tá? Mas vai surgir. Mas por enquanto eu vou pedir para você enxergar o G agora como sendo uma força, tá? Que passa a atuar nos corpos em questão aí. Tranquilos? Beleza. Então, voltando aqui, eu tenho aí minha ideia de peso. Tá? É lógico que é uma, né, a unidade é Newton, como a gente tinha falado, é uma grandeza vetorial, porque eu preciso definir direção e o sentido, né? Se eu colocar meu objetozinho aqui do lado, a minha força vai apontar para o centro, né? Se eu colocar ele aqui embaixo, vai apontar para o centro. Então tem uma direção e um sentido definido, tá? E o peso varia com o local. Aqui eu estou considerando o planeta não achatado nos polos, né? Eu estou sempre à mesma distância do centro da Terra, mas eu não vou discutir muito esse último item porque eu vou discutir isso em gravitação universal. Eu não dei um conceito completo de força, então por enquanto não dá para explicar o terceiro item aqui corretamente, né? Porque varia com o local. Ué, então eu deveria dar alguma fórmula para você aqui que dependesse do raio da Terra, né? Alguma coisa assim. Mas eu vou ficar te devendo isso e vou fazer isso em gravitação. Bem, dinamômetro, só para não aparecer em nenhuma questão lá e você não responder corretamente, né? Ou esquecer o que é dinamômetro. Dinamômetro, que vem da dinâmica, da força, né? Do nome do conteúdo, ele serve para medir força. Ele é a velha balança, né? Só que quando eu chamo ele de dinamômetro é porque ele foi calibrado para medir força. E quando eu utilizo ele como em farmácia, né, como ou lá no nutricionista, lá na academia, que eu tenho que subir em cima da balança, e ali ela foi calibrada em termos de massa, tá? Como assim calibrada? Ué, é muito tranquilo. Eu pego né, uma réguazinha aqui, né, e ponho uma molazinha aqui do lado, por exemplo, né, e coloco uma massa conhecida, né. E aí, dependendo do quanto essa mola deformar, eu vou lá e marco. Como a massa é conhecida, sei lá, 0,1 kg, vai dar 1 newton. Então, espero a mola estender, deformar e vou lá e marco. Ó, aqui vai ser meu 1 newton. E vou escrevendo a minha escala, né. Aí eu pego uma outra massa conhecida, né, o dobro aqui, por exemplo, onde vai me dar a força o dobro e a mola vai ter que esticar o dobro, tá? Aí vou lá e marco 2 newtons. Então eu estou calibrando. Se eu pensar em balança, em vez de calibrar em termos de força, em vez de escrever que 1 newton, eu escreveria 100 gramas, 0,1 quilograma. E aqui, em vez de 200 ou 0,2, 200 gramas ou 0,2 quilogramas, eu escreveria em termos de massa. Então eu estaria calibrando o meu dispositivozinho aqui em termos de massa. É o que acontece na balança. Quando você sobe na balança, ela deforma uma mola, né? Grosseiramente. É lógico que tem as eletrônicas, né? Que você tem uma relação com a elétrica, mas a grosso modo, você deforma uma mola e mede, né? Consegue medir a força ou a massa aí, depende de qual foi a finalidade da calibração aí, tá ok? Beleza. E aqui eu tenho a terceira lei de Newton, tá? Eu não gosto muito da representação externa das forças aqui não, mas eu vou aprofundar, tá? Onde ele coloca um carrinho aqui, que é um ímã, e coloca um de ferro. A gente já sabe que existe aqui, mesmo sem estudar magnetismo, obviamente que a gente sabe da força que existe entre os dois aqui. Então, quando eu coloco o ímã aqui, ele exerce uma força sobre o carrinho de ferro e vice-versa. O carrinho de ferro também atrai o ímãzinho aqui, tá ok? Bem, a forma correta de representar essa imagem, né, essas forças, né, seria da seguinte maneira, né, seria
desenhar no próprio carrinho aqui o que está acontecendo. Por exemplo, o carrinho de ferro aqui está sofrendo a ação de uma força, né, que é uma força F, que eu vou chamar de imã I, atuando sobre o ferro. Uma mesma força de mesma natureza, só que em sentido contrário, está atuando aqui no carrinho, no imã, né? Só que eu vou chamar essa força de força que é o ferro, carrinho de ferro atuando sobre o ímã. Então, quais são as características dessas duas forças aqui? Bem, se eu for pensar em termos de, por enquanto, direção, sentido e módulo, tá? Se eu for pensar nessas duas aqui, a direção é a mesma, o sentido é contrário, né? É diferente, é contrário, e o módulo é o mesmo, tá ok? Por quê? Se eu eliminar a propriedade magnética do meu ímã aqui, ó, né? Se eu substituísse ele por um carrinho de metal, né, obviamente sem propriedades magnéticas, essa força cessaria. Então, uma coisa que eu não falei aqui, né, que eu vou falar logo à frente, é a origem da força, né? Ou a natureza, que é a mesma coisa, a natureza da força. Tá? Se eu eliminar a propriedade magnética, eu elimino as duas forças, ou seja, significa que elas têm a mesma natureza. Isso é importantíssimo. E uma outra coisa que eu deveria ter falado aqui, tudo bem, eu vou aprofundar. Outra coisa que eu deveria ter falado aqui, né, porque forças com mesma direção, sentido contrário e mesmo modo é muito comum. O difícil é elas atuarem em corpos, né, corpos diferentes. Tá? É isso aqui que é o que vai separar o que constitui um par de ação e reação, né? O que constitui um par de ação e reação, né? E o que o separa de outras forças. Eu vou mostrar aqui outras forças dessa mesma, né, para a gente decompor aqui, tá? Ou melhor, eu vou fazer meu ambientezinho aqui. Então, vou imaginar aqui um planetazinho, né? Bem fora de escala, tá? Vou botar ele pelo menos azul. Vou colocar ele bem fora de escala. Vou colocar uma mesinha aqui, tá? Vou colocar uma mesinha aqui. Bem fora de escala, tá? E vou colocar um bloco aqui em cima para conseguir decompor. Então eu vou colocar uma legenda que é essencial, né? Senão minha fica muito fora de escala. E vou colocar uma legendazinha aqui, que esse aqui é meu planeta Terra. Quase não tem verde nele mais. Então tá aqui. E eu vou começar a analisar quais são as forças que atuam aqui. Tem o centro do meu planeta aqui, né? E vou começar a analisar quais são as forças que atuam aí, né? Quais seriam elas, galera? A primeira delas é a força peso, né? Que tá aqui, né? Tá aqui, a força peso. Só para fazer lá no terceiro ano, no início do terceiro ano, quando eu fui falar de força elétrica, né? Eu não vou aprofundar aqui não, mas eu apresentei como analogia, né? Falei que eu copiei a ideia de força elétrica, foi justamente da força gravitacional, né? Que fala da força entre duas, duas massas, né? Mas só para falar que o conceito de força-peso, ele fica melhor explicado quando eu penso em gravitação, tá? E aqui é meu Mzinho aqui. Mas vamos lá, quais são as forças que atuam aí? Bem, a primeira delas é a força-peso, né? Tem uma força-peso aqui, que é o planeta forçando, puxando, né, o meu bloco. Então essa força aqui, que eu estou chamando
bloco terra, né, é a força do bloco, tá? Vocês já vão entender, sobre a terra, tá? Só para simplificar aqui. E naturalmente que o planeta, essa aqui é a força que o planeta, nossa, eu não fiz isso, não fiz. Fiz. Carlos, não é o contrário, não. É isso que eu tô revendo aqui, foi mal. Essa força aqui é a força que o planeta, né? Perdão. Obrigado aí, Maria Eduarda. É a força que o planeta fez sobre o bloco, né? Então tá aí a Terra atuando sobre o bloco. Então vou simplificar aqui e colocar Terra sobre bloco. Beleza. Vai ter uma resposta, né? Na mesma direção aqui, né? Vai ter uma resposta na mesma direção que corresponde à força, à reação. Corresponde aqui à reação, que é a força que o bloco vai fazer na Terra. Então, o que eu estou chamando de BT aqui vai ser o bloco agora atuando sobre a Terra. Então tá aí. Essas já são minhas duas forças aqui. Lógico que agora, como eu comecei, eu não estou identificando, né? Então isso aqui eu sei que ela tem a mesma direção, né? Mesma direção, né? Ela tem sentidos contrários, né? Os sentidos são contrários, o módulo é o mesmo. Por que que o módulo é o mesmo? Aí, por que que eu coloquei essa fórmulazinha aqui, né? A fórmula, a força gravitacional, na verdade, a força peso, ela vem justamente de uma força entre as duas massas. Então não tem uma força para calcular não tem uma fórmula, perdão, para calcular a força que uma massa faz e depois a outra, né? Na verdade, é a interação entre as duas que geram, né, interação entre as duas entre as duas massas que geram essa força gravitacional aí, por isso que o módulo é o mesmo. A outra coisa importantíssima aqui é que elas atuam em corpos diferentes, né? Ocupam corpos diferentes. E eu gosto de acrescentar um outro item aqui que é quanto à origem ou à natureza, tá? Se eu eliminar aqui o bloco, automaticamente o planeta continua aqui, mas a força peso desaparece, né? Então, quando eu tenho forças que atendem, né, um par, né, que atenda todos esses requisitos aqui, eu falo que é a terceira lei, né? Eu falo que realmente esse daí constitui um par de ação e reação e representa a terceira lei. Agora, então, vamos para um outro par de forças aqui. Por exemplo, esse blocozinho aqui, o que impede ele de passar aqui é o que eu falei, mas não escrevi, é a mesa. Então eu sei que esse carinha, esse bloco, ele vai exercer, ele vai exercer uma força sobre a mesa. Vou colocar do lado aqui só para melhorar a representação. Essa força, essa força que o bloco, tá, exerce sobre a mesa é o que a gente conhece, na verdade, como sendo normal, né? Normal, só que aqui é a normal que o bloco exerce na mesa. Então vou colocar ela aqui. Essa aqui é bloco sobre a mesa. E naturalmente que vai ter uma resposta, né? Que também é uma normal. Por que normal, né? Porque ela forma um ângulo de 90 graus aqui com a mesa, né? O peso também forma, mas o peso é de origem gravitacional, e se eu inclinar a mesa, o peso não acompanha, tá? Agora, se eu inclinar a mesa, a normal acompanha a inclinação, ou seja, ela continua perpendicular. E agora a mesa vai exercer uma força sobre o bloco. Então a mesa, né, atua sobre o bloco, ok? Então vamos desenhar essa força. Ela vai ser uma força da mesa atuando sobre o bloco. Então vou desenhar ela aqui no meio do bloco aqui. Essa aqui vai ser a minha normal mesa bloco.
A gente tem mania que quando a gente vai estudar, a gente só enxerga, só reconhece como sendo normal essa forçazinha aqui, ó, tá? Só essa daqui. E na verdade, alguém foi lá e exerceu uma ação sobre a mesa, pressionou a mesa e a mesa respondeu com uma força aqui para cima. Então ambas são normais. E essa força, né, essas duas forças aqui, né, também constitui um par de ação e reação. E o mais importante, terceira lei, né? E o mais importante que os pares, por que é importante identificar os pares, né? Os pares são importantes de identificar porque eles nunca se cancelam. Porque atuam em corpos diferentes, né? Eles atuam em corpos diferentes. Então é impossível que eles se cancelem. Então nunca se cancelam, tá? Nunca se cancelam. Essa é uma característica importantíssima, nunca se cancelam. Forças que apresentam, vamos identificar aqui, forças que apresentam mesma direção, sentido contrário, mesmo módulo, mesma direção, vamos lá. Todas têm a mesma direção aqui, tá? Várias têm sentidos contrários. Módulo, todo mundo tem o mesmo módulo aqui, tá certo? Todas têm. Corpos, tem vários corpos aqui, tá? Vou identificar os pares. Origem, bem, se eu eliminar a mesa, eu vou eliminar a força normal, vou eliminar as duas. Por isso que elas constituem um par de ação e reação, realmente. Ação e reação. Porque se eu eliminar a mesa, as duas desaparecem. Só fica as outras duas, que é o peso, né? Então, ótimo. E se eu comparar essas duas aqui de cima, hein? Essas duas aqui, ó. Tá? Deixa eu só abrir o espaço aqui. Vocês já viram isso aqui mesmo? Então, deixa eu analisar só essas duas aqui, ó. A força normal e essa outra força peso aqui, ó. Se você for analisar essas duas aqui, ó, tem a mesma direção? Tem, todo mundo tem. Tem sentido contrário? Tem, todo mundo, tem vários pares aí que tem. Tem mesmo módulo? Sim, tem o mesmo módulo. Estão atuando no mesmo corpo? Não. Está atuando em corpos diferentes? Não. Está atuando no mesmo corpo aqui, ó, né? Os corpos aqui, ó, tá atuando no mesmo corpo, corpos iguais. Ou seja, a origem, então, uma tem a natureza, a normal tem uma natureza de superfície, né? A normal só existe aqui porque tem a mesa, né? Ela é uma força de superfície, ok? Ela é uma força de superfície. Então, se eu eliminar a superfície, se eu eliminar a mesa, ela desaparece, mas a outra continua, que é a força-peso. Ou seja, como elas estão atuando no mesmo corpo, elas se cancelam. E forças que se cancelam nunca vão formar um par de ação e reação. Isso aqui nunca vai ser terceira lei. Tá? Ô, Isso aqui é... Carlos, Oi, fala, amigão. qual que você falou que não se cancela? As que não se cancelam são as que atuam em corpos diferentes. Essas aqui, ó. E quais são elas, né? As forças peso, que uma força tá atuando no centro da Terra, que é o bloquinho lá no otimismo máximo dele lá tentando puxar a Terra, e a Terra puxando o bloco para baixo. Então, essas duas forças pesos aqui, elas nunca se cancelam, tá? Que essa daqui, né? Elas não se cancelam. Nunca, né? Beleza. A outra, o outro par, né? São esses de cá, ó. As normais, né? A força que o bloco fez aqui na mesa, de vermelho aqui para baixo, e a mesa respondeu, a superfície respondeu no bloquinho verde, fazendo força dele para cima. Então essas duas forças de superfície, ou seja, forças que dependem da mesa, né? Que se você tirar a mesa que acaba com as duas, elas também nunca se cancelam, ou seja, elas são ação e reação, elas atendem todos esses quesitos aqui de azul, tá? Agora, as que não atendem, que não formam par de ação e reação, não pertencem à terceira lei,
são essas duas aqui de cima, as duas que atuam no mesmo corpo, ou seja, as duas que atuam no bloco, que é a força peso, que está aqui no bloco, e a força normal que está atuando sobre o bloco também. Essas duas aqui, elas se cancelam, né, e não formam par de ação e reação. Tranquilos? Tranquilos, né? Esse aqui seria um caso, né, de pares, né, de pares que constitui terceira lei, né, e esse outro par aqui, terceira lei também, e esse aqui que não se enquadra em terceira lei. São forças que se cancelam porque atuam no mesmo corpo. Isso é o principal diferencial aí. Tranquilos? Bem, vou pegar um outro exemplo, tá? Que seria rapidinho aqui que meu tempo está esgotando. Aí eu vou ficar o seguinte: eu vou ficar nessa aula de hoje só com a teoria da primeira, segunda e terceira lei, e amanhã eu fico só com aplicações. Aplicações não, amanhã eu vou só reforçar, não vou nem chamar aplicações não, mas amanhã eu vou só reforçar a segunda lei, conceituar melhor a segunda lei, tá certo? Então tá aí meu planeta azul. Só que em vez de agora colocar meu bloco em cima, eu vou fazer um absurdo aqui, mas é só didático, né? Eu vou deixar meu bloco pendurado em algum lugar aqui, tá ok? Então vou deixar meu blocozinho pendurado, né? Vou imaginar mesmo, né? Viajar mesmo que meu planeta Terra está aqui embaixo, mas eu achei um teto emprestado aqui, tá ok? Então imagine que essa reta aqui de cima, ela vai ser um teto. Sabe-se lá onde está esse teto, é só um recursozinho didático, tá? Então isso aqui vai ser um teto, onde meu bloco está pendurado através de uma cordinha, tá? E aqui é meu planeta Terra. Tirei a mesa, tá? Mas continua meu planeta Terrazinho aqui com o centro dele, ok? E eu vou identificar rapidinho aqui quais são as forças que estão atuando. Bem, a primeira delas é a força peso, não tem jeito. A força peso, né, que é o que a Terra exerce no bloco. Rapidamente meu bloco, na tentativa, né, corajosa, ele vai repetir, ele vai reagir, ele vai fazer uma força, né, o bloco sobre a Terra, vai responder à ação da Terra. Beleza. Só que o que impede esse bloco de descer, galera? O que impede esse bloco de descer, tá? E o zoom vai nos cortar aí, mas era só para finalizar mesmo. O que vai impedir esse bloco de descer é o teto, porque eu vou puxar o teto para baixo através de uma tensão, tá? É o bloco fazendo força no teto, vou chamar de parede, né? Porque agora senão vai ficar igual terra. E isso é o bloco puxando a parede, puxando o telhado aqui, o teto. E o teto, eu vou puxar ele para baixo, né? Obviamente ele não vai descer, então ele vai responder com uma força, né? Puxando também através da corda, que é o meio de transmissão dessa força. Ele vai também, né? A parede, né? O teto aí vai fazer uma força sobre o bloco para impedir que esse bloco desça. Então, se você isolar e olhar apenas para o bloco, tá? Vamos pensar só no bloco aqui agora, né? Eu vou ter atuando, né? Eu tenho atuando nesse bloco a força, a tensão, né? A tensão aqui, que é essa tensão que eu chamei de parede, né? De teto exercendo sobre o bloco. E eu vou ter a minha força peso, que é de origem gravitacional, que foi o planeta que exerceu, ok? Que é o que eu fiz terra sobre bloco. Observe que ambas atuam sobre o bloco, tá? Ambas atuam sobre o bloco. Então, esse par aqui, vamos analisar as características desse par aqui. É um par que apresenta naturalmente a mesma direção, né? Vertical, direção. Sentidos contrários, sentidos
contrários, atua no mesmo corpo, aí já avacalhou tudo. Se é o mesmo corpo, de cara, tá? Eu já posso falar que isso aqui não corresponde à terceira lei, tá? Isso não é terceira lei, ok? Não é, tá? Não é. Mas continuando o raciocínio, natureza, origem. A origem é diferente, tá? Por quê? Então a origem é diferente, por quê? Porque uma força depende da corda, né? Tem uma cordinha aqui do fio, né? Depende do fio. Corta o fio, desaparece a tensão, meu bloco começa a cair, tá? E desaparece a tensão. Fica só quem? Peso. Se a tensão desaparece, o peso, esse peso que eu mostrei que fica só ele que permanece, então isso aqui nunca vai formar um par de ação e reação. Então, quem são os pares de ação e reação aqui? Para variar, é a força-peso, né, como o último caso, que tem a mesma origem, e essas duas tensõezinhas aqui, ó. Essas duas tensõezinhas aqui, ó, tá? Que eu vou colocar de verde aqui, que são essas aqui. Não, vou colocar de verde vai virar bagunça aqui. Vamos colocar que é essa daqui, né, que foi o bloco exercendo sobre o teto, e essa outra aqui, ó, né, que é aqui o teto, ou a parede lá exerceu sobre o bloco. Então, essas duas forças aqui, ó, tá, que eu vou destacá-las aqui, essas duas, elas constituem o par de ação e reação, né, terceira lei, ação e reação, e eu vou por que constitui ação e reação. Porque apresentam a mesma direção. Tudo bem, não é novidade até aí. Sentidos contrários também não é novidade até aqui. Você viu que essa daqui, esse conjunto, esse par aqui, perdão, também apresenta essas mesmas características até aqui, diferentes sentidos. E agora que vem a diferença, né? Então vamos destacar a diferença. Corpos diferentes, né? Atuam em corpos diferentes. A origem é importante também. A origem é a mesma origem, tá? Bem, calma, vamos explicar isso melhor. Como se a mesma origem? Essas duas aqui dependem do fio, as duas de cima de verde dependem do fio, ou seja, tensão. E as duas aqui de baixo, né, dependem do planeta. Ela é de origem gravitacional, gravidade, ok? Gravidade. Então, voltando, mesma direção, sentido contrário, corpos diferentes, mesma origem. Ótimo. Então, o que vão perguntar demais nunca se cancela. Nunca se cancela. Né? Por quê? Ação e reação. Terceira lei de Newton. Tranquilo? Bem, teoricamente, isso aqui encerra, né, as três leis. Aí amanhã eu retomo esse finalzinho aqui, porque o Zoom nos cortou aí impiedosamente, ok? A versão gratuita, né, lógico. E aí amanhã a gente reforça a primeira lei. Eu não vou falar assim, aplicações da segunda lei, né? Não vou falar aplicações da segunda lei, porque aplicações da segunda lei é muita coisa. Eu vou falar sobre fixar melhor o conceito, pegar os conceitos mais simples, calcular tensão, calcular aceleração, calcular força, força resultante, força peso. Então vou pegar só para fixar essas questões, né? Ainda não estou falando de atrito, porque aplicações mesmo é o próximo capítulo. Então eu tenho muita coisa, muito exercício para resolver aqui ainda relativo à segunda lei. Eu não vou chamar de aplicação, então vai ser uma fixação da segunda lei. Beleza? Então, galera, no mais, um abraço.